Bora para o fechamento de mês, pessoal. Bom, passando para compartilhar com vocês como foi o operacional aí no decorrer desse mês. A gente está aí no mês de maio, né? A gente está vendo aqui um resumo aqui do ano já, tá? De 2025 aí, desde janeiro até o dia de hoje, que querendo ou não estamos findando aí o mês já de maio. Estamos iniciando aí logo mas semana que vem o mês de junho, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aí como é que foi o mês de maio aí no modelo padrão do operacional que eu tenho compartilhado com a turma aí que até então fez comigo o curso. A gente observa aí que a gente teve aí bons dias de rentabilidade no modelo padrão. Tivemos aí apenas 2 dias aí no mês de maio que fecharam negativo. Os demais dias fecharam todos positivos, teve dias que não teve operação, tá? Aqui tem alguns dias que foram finais de semana, né? Contando-se sábado e domingo. E teve dias como dias normais que também não teve operação, justamente porque o operacional não deu o gatilho de entrada para nós, tá? Mas o mais interessante aqui, para um capital de R$ 1.000, como eu já compartilho com a turma, com o pessoal aí, a gente opera um único mini contrato, então para quem tem mais de R$ 1.000, opera com mais contratos, mas em regra para cada R$ 1.000 um contrato. Por quê? Porque esse operacional aqui, que eu compartilho com a turma, traz para nós aí, inclusive, um risco-retorno, embora sendo ele negativo, a gente tem uma assertividade muito grande no operacional. Então, R$ 1.000 de, de capital para poder estar sendo operado, dividido aí por R$ 60, que seria o máximo de perca no dia, eu teria aí uma condição aí de poder estar operando 16 dias seguidos com stop para poder estar perdendo todo esse capital investido que seria os R$ 1.000. Então, ou seja, eu teria que levar 16 dias seguidos de stop para poder perder um capital de R$ 1.000 alocado. E a gente vai ver aí que a gente teve aí no mês apenas 2 dias de stop e os demais dias todos foram de gain, tá? A meta do operacional padrão é um alvo de R$ 20, ou seja, um alvo de 100 pontos no índice, para um stop de 300, que daí no caso dá R$ 60. E a gente vai ver aqui o resultado, né, referente a R$ 1.000, o que o operacional me trouxe aí no modelo padrão. Um retorno de capital aí de 21,66%, tá bom? Algo assim fantástico mesmo. E a gente vai olhar para o anual, tá? A gente vai ver que no modelo padrão, o mês de janeiro e o mês de fevereiro ele fechou negativo, fechou com 10,2 de perca, né, referente ao capital alocado. E no mês de fevereiro ele fechou com 6,18 de perca, porém o mês de março ele já recuperou, abril fechou positivo novamente e esse mês ele já fechou com 21,66. A gente está com a soma aqui total de 30,84% de retorno referente ao capital alocado aí no decorrer desses meses aí, contando-se de janeiro até o final de maio. Ou seja, aqui a gente vê aqui a constância relacionada ao operacional, justamente por quê? Porque a gente consegue identificar que não é porque a gente tem alguns dias ou até mesmo um mês ou 2 meses que a gente vem estar fechando negativo, que no longo prazo a gente não vai ter rentabilidade. Então muitas pessoas acabam se desanimando e parando já aqui no meio do caminho, ou até mesmo no início, e esquece que o mercado ele tem as suas oscilações e ao mesmo tempo a gente tem aí um operacional que é bem tranquilo de se operar, tem um capital do qual a gente pode estar se utilizando-se dele, que querendo ou não nos traz uma tranquilidade justamente poder estar operando e ao mesmo tempo tendo uma rentabilidade interessante no longo prazo. A gente vê aqui como prova, tá bom? Isso aqui não é fake, não é nada fora de uma realidade. E até tem o pessoal que é do grupo de membros aí, que inclusive está juntamente comigo num grupo à parte, que é os que fizeram o curso e tudo mais, estão tendo rentabilidade no operacional, desde que estejam seguindo a risca aí, muitos me chamam no privado, inclusive estão colocando até mais lotes do que isso daqui, tá? Aqui eu coloquei aqui como parâmetro para que vocês possam estar dando uma olhada, um único contrato, tá? Mas para quem opera mais de um contrato, automaticamente vai estar tendo uma rentabilidade maior, porém o investimento também vai ser maior. Esse aqui é o modelo padrão, tá? Então a gente tem aí o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. A rentabilidade
da somatória de todos os meses está dando aí 30,84%. Então se a gente pegar esses 30,84%, deixa eu só pegar a minha calculadora aqui novamente aqui, 30,84, a gente vai ter aí 30,84 dividido por 5 meses, um retorno de capital aí de 6,16% ao mês aí. Nesse ano de 2025 a gente já está tendo, tá bom? E a gente vai depois para o modelo 2.0, tá bom? Que é o segundo modelo que eu tenho aí disponível para o pessoal. Esse 2.0, no mês de maio, a gente teve um retorno de capital aí um pouco maior, que foi de 27,21%. E a gente vai ver que o alvo dele no dia de R$ 24 reais para um mini contrato e R$ 36 reais de stop para um mini contrato. Isso leva em consideração que 120 pontos de alvo no índice e 180 pontos de stop no índice. Uma única operação no dia, tá? Assim como vocês vão ver aqui, teve dias que não teve operação. E a gente vai ver que no mês de maio ele teve apenas 3 dias negativos e os demais foram positivos. E se a gente for olhar aqui, a assertividade do operacional foi de 84%, enquanto a perca em sua somatória somou-se 16%, tá bom? Então, é um retorno bem interessante que a gente tem aí. A gente vai para o anual e a gente vê que somente janeiro fechou negativo com 6,19% referente ao capital alocado. E os demais meses foi uma curva de crescimento que a gente teve aí de 10,08, 18,9, 10,54. E depois nós tivemos aqui o mês de maio, que está fechando aí com 27,21%. E o retorno de capital investido ao longo desses 5 meses aqui de 2025 de 51,55%, que vai dar para nós aí, deixa eu pegar aqui de novo minha calculadora, 51,55 dividido por 5 meses, a gente tem um retorno de capital aí nesses meses aí de 10,31, tá? Então aqui a gente tem aqui a somatória dos meses, R$ 515 reais seria no caso aí para quem está com R$ 1.000 alocado. Se porventura tiver mais, aí soma daí no caso aí 2, 3, 4, 5 contratos ou até mais aí, tá bom? Então a gente vê que o operacional ele é bem interessante, porém é necessário que a gente venha entender que a gente precisa encontrar o que? O equilíbrio para poder estar identificando que a gente não está apenas operando o dia ou até mesmo a semana, mas sim o mês e consequentemente os meses, né? Então pode ser que um mês a gente feche negativo, mas a gente sabe que no longo prazo o operacional tem se pagado bem, desde que a gente tenha seguido que arrisca o que o operacional exige de nós. E isso aqui é o mais importante, é você poder aceitar que todo operacional tem seus dias de perca, porém você limita essas percas e ao mesmo tempo também você também não pode ser ganancioso ao ponto de querer estar querendo buscar mais do que aquilo que você estipulou como meta no dia. Então, se é para operar o operacional dessa forma, então que seja feito dessa seguinte maneira. E a gente vai identificar no longo prazo que a gente vai ter o que? Um resultado como esse aqui, que muitos aí querem até mesmo estar obtendo no mercado, mas muitas das vezes não tem. Por quê? Porque não leva a sério e não coloca em jogo a disciplina aí da forma que deve ser colocada. Então, a disciplina no mercado financeiro é tão importante quanto o operacional muitas das vezes, porque o aceitar o dia de perca é difícil para muitos, porém, se a gente aceita isso daí, a gente volta no outro dia, a gente sabe que o mercado ele continua e a gente tem a oportunidade de a longo prazo obter um resultado e ao mesmo tempo a gente tem essa constância aí no decorrer da caminhada. Então, queria compartilhar com vocês aí o fechamento do mês de maio. Então, a gente teve aí no modelo padrão, né, que foi o primeiro que eu compartilhei com vocês aí, um retorno de 21,66%, com um anual do padrão de 30,84%, e a gente vai ter depois aqui o 2.0 com um retorno de capital de 27,21%, e isso no mês de maio, e no anual 51,55% de retorno referente ao capital, tá bom? Compartilhando com vocês aí, desejo para vocês sucesso aí nas suas operações e que a gente venha ter um excelente mês de junho. Grande abraço para vocês, nos vemos logo.